Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos ajudar a entender a palavra que está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 40. O título diz assim: muitos curados ao pôr do sol. Quando o sol estava se pondo, todos os que tinham enfermos e diversas doenças o traziam para Jesus curá-lo. E ele, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. E também saíam demônios de muitos, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Quando já era dia, saiu e foi a um lugar solitário. As multidões o procuravam e, chegando até ele, insistiam para que ele não as deixasse. Mas ele lhe disse: Devo também pregar o reino de Deus em outras cidades, porque para isso foi enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Galileia. Aqui, irmãos, a gente vê um relato de Jesus, o ministério do Senhor, vendo que ele acordando cedo, ao pôr do sol, multidões e multidões de pessoas enfermas iam a ele para ser curados. Tão grande era a misericórdia do Senhor para com esse povo, que as pessoas não queriam sequer largar ele, porque viam através das obras, dos milagres, a repreensão dos demônios, que Jesus era o Filho de Deus. Então eles acreditavam ali, a princípio eles não sabiam que era o Filho de Deus, eles acreditavam ser um profeta de Deus, mas os demônios, quando ele se aproximava dos demônios e os demônios tinham que sair, então os demônios gritavam: Tu és o Cristo. Mas ele repreendia esses demônios para que não falasse. Então a multidão desesperada, ela queria tanto ficar na presença de Deus. Assim somos nós. Quando Jesus nos resgata, quando Jesus nos salva, a gente faz de tudo para querer ficar nos caminhos do Senhor. Por mais que a gente erre, o Senhor sabe que nós somos falhos, mas o Senhor sabe também que dentro do nosso coração a gente não quer jamais abandonar Ele. Porque a gente passou por uma vida difícil no mundo, uma vida depravada, uma vida de solidão, uma vida de tristeza. Então, como essa multidão que não queria desistir de Jesus, assim somos nós também. Nós também não queremos desistir de Jesus nesse tempo, né? Porque esse é o tempo que mais nós temos que buscar a presença do Senhor. Então, como aquele povo também, então Jesus fazia tantos e tantos milagres que eles começaram a crer através dos milagres que Jesus fez, porque sabia que uma pessoa poderia fazer esse milagre somente que fosse alguém enviado de Deus, que fosse alguém que fosse de Deus. Então assim eles creram, né? Mas o Senhor não poderia ficar com aquela multidão, né, direto atrás dele. Então ele diz para a multidão: eu preciso também pregar o evangelho em outras cidades, eu preciso em outros locais também. Assim como eu salvei vocês, eu preciso também salvar aqueles outros também. E assim o Senhor faz conosco também. Assim o Senhor pede para que a gente vá num lugar, a gente vá em outro lugar. Às vezes tem situações na vida da gente que a gente não entende porque Deus tirou a gente daquele conforto e às vezes acabou levando a gente para uma situação difícil, um lugar mais complicado. Mas por quê?
Porque assim como Jesus teve que sair daquele local, assim somos nós também. Nós somos igual ao vento. Aonde que o Senhor tem obra, nós vamos. Assim o Senhor nos leva para esse local, né? Muitas das vezes a gente fica sem entender, mas aquele que é guiado pelo Espírito tem essa noção de que nós temos que fazer a obra, independente aonde que o Senhor quer que a gente vá. Porque hoje quem nos guia é o Espírito Santo, né? Jesus nos guia através do Espírito Santo e ele nos leva para diversos lugares. Às vezes o Senhor nos tira de uma casa confortável, nos coloca num lugar meio estranho, às vezes a gente não consegue compreender por quê, né? Ah, Senhor, estou passando tanta luta aqui nesse lugar aqui, eu não consigo entender porque o Senhor me trouxe aqui. Mas às vezes a pessoa se foca na luta e não percebe que Deus tem uma obra para ele naquele lugar. Assim eu conto para vocês um testemunho da minha vida. Eu trabalhava na casa de uma pessoa, né? E eu pregava o evangelho para essa pessoa e o Senhor sondava o coração dela e percebia que ela não dava importância nenhuma para as coisas que eu falava. Então, ali nessa mesma rua, eu, toda vaidosa, ia lá numa cabeleireira bem perto ali da casa dessa pessoa que eu trabalhava e eu ia lá fazer meus cabelos, fazer progressiva. Então eu conheci uma cabeleireira e ali eu comecei a falar de Jesus para ela. Toda vez que eu ia lá fazer meu cabelo, eu falava de Jesus para ela. Até que um dia eu disse para ela: você quer que eu explique a palavra de Deus para você? Então daí ela concordou. Irmãos, pela misericórdia de Deus, Jesus mostrou a palavra dele, o Espírito Santo tocou o coração dela e ali Deus foi trabalhando, Deus foi transformando aquela mulher através da palavra. Era uma mulher estressada, nervosa, irritada. E um dia, para a glória de Jesus, eu ouvi um testemunho saindo da boca do esposo dela, dizendo bem assim para mim: o que você está ensinando para ela que ela era tão nervosa, era tão estressada, que agora ela está tão calma, ela está tão diferente? Eu quero saber o que você tá falando aí para ela. Irmãos, para a glória de Jesus, 2 dias que eu preguei o evangelho pro esposo dela, ele aceitou Jesus. E ele teve um sonho, né? Deus me usou para revelar o sonho dele. E ali deixei nas mãos do Senhor, ele aceitou Jesus e deixa Deus trabalhar agora na vida dele, né? Então, depois que, naquele tempo ainda, Jesus deixava eu ficar na vaidade, porque existia um propósito ali. Existia um propósito de eu, através da minha vaidade, de lá querer arrumar meu cabelo, eu acabei ganhando ela para Jesus. E depois desse propósito que Deus teve na minha vida, Deus tirou toda a minha vaidade. Hoje eu não mexo mais no meu cabelo para a glória dele, tá quase todo branquinho. Então, irmão, às vezes o Senhor nos leva para certos lugares que às vezes a gente não entende, às vezes passa certas lutas, mas Deus sempre tem um propósito para nós que somos cristãos. No final, você vai glorificar o nome do Senhor e vai dar esse testemunho como eu estou dando para a glória dele. Porque Deus te levou para certos lugares, como Jesus disse: olha, eu não posso ficar aqui com vocês, eu tenho que ir lá para outras cidades pregar o evangelho. Mas isso, irmãos, é para a gente poder entender que não é em vão. Você tem um Pai que guia os teus caminhos, que guarda os teus passos, que te orienta, e em tudo que Ele te levar, Ele vai te mostrar a glória dele, porque você não está indo em vão nesse lugar, como Jesus ia também para salvar muitas almas.
Então vamos ficar com essa reflexão de hoje para a glória de Jesus. Vamos orar? Graças a Deus, Senhor, pela tua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, Jesus, todos os dias em nossas vidas. Senhor, continue nos orientando, Senhor, mostrando, Senhor, mostrando o caminho, Senhor, que nós temos que seguir. Aquele caminho que às vezes a gente não compreende, mas eu creio que o Senhor, no final, Senhor, desse caminho, o Senhor vai nos mostrar para a glória do teu santo nome, que o Senhor tem obras para nós, destinadas para nossas mãos. E assim nós vamos crendo, Senhor, e confiando que toda luta que a gente vai passar, com certeza a vitória virá através da tua palavra, Jesus. Graças a Deus, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.